Cecília e hoje a gente vai saber um pouco mais sobre os quilombos. Ora, ei, Oromima, Oromima, yo, Oromima, yo, Yabadoa, Oromima, Oromima, yo, Oromima, yo, Yabadoa, Oxum, Oxum, Borileu, Oxum, Borileu, Oromima, Oromima, yo, Oromima, Oromima, yo, Abadoa, mamãe. Bem-vinda. Estou aqui sempre à disposição para receber cada um de vocês e falar um pouco da história desta comunidade. Me chamo Mestra Cristina, tenho 60 anos, comecei a trabalhar com artesanato, que a Mestra Firmina me ensinou, e a minha madrinha e a minha mãe. Sou eu descendente da Mestra Firmina. Faz muito tempo eu costuro, nasci, me criei no quilombo, casei no quilombo daqui, não saí ainda. Só quando Deus quiser. Eu estou aqui, eu costuro, eu faço boneca, coberta de retalho, tapete de retalho, fuxico de retalho, faço vestido, faço roupa, eu faço assim, negocinho de colarzinho, bolsinha, faço tudo. E com fé em Deus, eu quase que morri há 3 anos atrás, mas graças a Deus estou bem. Operei um pé, eu na roça, pisei numa tábua, na tábua tinha um prego, não pensei em ter. Aí graças a Deus, dentro da coronavírus, eu estava internada em Coruri, passei muito mal. Me peguei com a senhora do Perpétuo Socorro, Menino Jesus, da festa que era da minha avó Firmina, e todo ano eu pago uma promessa nos trajes de Nossa Senhora, e graças a Deus. Eu fiquei boa, agora que a minha perna ainda é dormente e dá cãibra. Mas é porque a minha circulação está sendo muito pouco. Mas estou fazendo minhas caminhadas de manhã e à tarde. Às vezes não vou, a coragem não dá, mas estou vivendo. Fé em Deus, Nossa Senhora, do meado de agosto. Dia 15 de agosto do meado, se eu quiser eu pagar a promessa de novo. É até não sei quando vou pagar essa promessa. Quando estiver viva, eu vou pagar. Tarde, eu sou a mãe Bel, sou do Candomblé Angola. Estou aqui para ajudar esses meninos que estão precisando saber da cultura do quilombo, mas eu sou do candomblé, sou afro-brasileira, porque tem uma diferença entre o candomblé Angola e a Ubanda. A cultura quilombola é mantida e preservada dentro da comunidade, justamente dentro da agricultura familiar, todos se juntando e ajudando um ao outro. Bom, a cultura daqui da comunidade ela é bem recheada, tem umas coisas, umas práticas que são bem visíveis. A gente tem o que? Tem a que chama a maior atenção de todos, é o candomblé, o terreiro do candomblé que a gente tem aqui, que é de cultura. Nós temos lá atrás a gente tinha os festejos de quadrilha, tem a festa dos santos padroeiros, que nós temos a festa de São José, temos a festa do de São Padre Cícero do Juazeiro. E na culinária a gente tem, que agora a gente está bem desenvolvido, a questão da torra do café de andu, que é uma iguaria típica das comunidades quilombolas. Apesar que eu também descobri que tem algumas comunidades, tanto aqui em Alagoas como no Brasil, que eles não têm o conhecimento da torra do café de andu. Mas o café de andu é muito forte, muito característico das comunidades quilombolas, e aqui no Mameluco a gente preserva e desenvolve muito. Tem a questão das benzedeiras, que elas também estão presentes. Aqui eu acho que a gente tem mais ou menos uma faixa de umas 10 benzedeiras, mais ou menos.
tem a questão da medicina natural, né? Que é a questão do chá, das ervas medicinais, a questão do chá, das garrafadas que ainda são bem presentes na comunidade. A gente tem aqui a mestra Josefa, que o nome dela é Josefa Maria dos Reis. Ela faz várias garrafadas para várias coisas, que também são práticas advindas das comunidades quilombolas, do pessoal negro. E também a gente teve a questão das parteiras, que logo lá no início, né? Hoje as parteiras estão em extinção, não existe mais parteira aqui dentro da comunidade, porque era aquele pessoal mais idoso, mais antigo. Mas tem, eu não sei se eu nasci, se foi de parteira, não me recordo e não perguntei. Mas eu conheço alguns primos meus que eu até assim não cheguei a assistir o parto, mas eu estava sabendo que ele ia nascer naquele dia e que era numa parteira, que a gente conhecia ela aqui por Mãe Cissa, que é uma das mais antigas, então ainda tem uns filhos aqui. E só que hoje, infelizmente, não existe parteira na comunidade, mas que lá atrás foi uma questão muito forte. E com relação à preservação da nossa cultura, é um esforço diário, né? Eu acho que a grande preservação que a gente tem é a questão do terreiro de candomblé, que eles são bem atuantes, acontece, é uma turma muito grande que está aí, eu não sei dizer exatamente quanto tempo, mas que acontece. Com relação às benzedeiras, eu posso perceber que existem umas que estão, uma galerinha nova, que está aprendendo o ofício de ser benzedeira e reza, né? Reza no pessoal. Essa questão do mal olhado que a gente chama, né? Do olho gordo. Aí tem uma pessoa jovem, umas jovens que estão adquirindo. Mas também eu percebo que são poucos e que também a questão da benzedeira está em extinção. A gente não sabe até onde vai essa questão da preservação, até quando vai durar, porque os mais velhos, os idosos, eles não têm muito interesse em passar o conhecimento para os mais jovens, né? E os mais jovens não têm tanto interesse, não têm curiosidade de aprender o ofício da questão da benzedeira. E fora as outras festas populares, a gente tem o Encontro Mamelucando, que é uma festa cultural muito forte de raiz negra, que a gente o objetivo dela é reunir todas as comunidades quilombolas do estado de Alagoas e todos os membros, e eu acho que ela tem um simbolismo muito forte com relação à cultura negra, né? Porque nesse evento, a gente se esforça e consegue trazer uma boa expressão, várias expressões da cultura quilombola dentro desse evento. Então ele é um evento que está aí há 7 anos, nós vamos agora para o 8º ano de acontecimento, de existência. A gente espera que aconteça. E nesse evento a gente procura trazer, a gente traz vários debates sobre a questão da cultura negra, a questão das condições socioeconômicas das comunidades, e dentro desses debates a gente também traz a cultura negra, várias expressões. Apesar de ser eu digo que é um evento multicultural, porque não quer saber qual é a apresentação cultural que vai ter, né? Se a gente puder trazer todas, a gente traz, mas tem várias de expressão negra das comunidades quilombolas. A dificuldade que nós temos nesta comunidade é em relação à distância de deslocação de uma comunidade até a outra. Isso é uma grande dificuldade. Está bem melhor, sim, mas ainda precisa melhorar. A maior dificuldade que tem aqui é o transporte e o trabalho. E então, se a pessoa quando quer ir para o posto, vai no ônibus da escola. Quando a pessoa vai para a feira, tem que arrumar uma moto para ir. Que carro não tem, para Engaci. E nem por Coitado de Mãe tem de domingo. E Taquarana tem todo dia, mas é longe para a gente pegar o carro. Aí a gente pega o carro da escola para ir para Taquarana, pega o carro do São Júlio lá em cima,
nos postos de riba, vai para Laquarana, uma dificuldade é essa. Temos muitas dificuldades nesse sentido, de não ter um acesso tão legal, acesso à saúde, por que não ter um espaço poliesportivo, né? Uma quadra que possa ter várias atividades esportivas, um espaço, um ponto de cultura, por exemplo, né? Para essas culturas que eu falei na pergunta anterior, elas serem sempre avificadas, entendeu? Então, temos muitas dificuldades, né? Principalmente nessa questão da parte da saúde, na parte da educação, porque eu acredito que não tinha necessidade de os alunos terem que se deslocar para determinado local para ir estudar. Certo que a escola aqui é próxima, mas lá poderia ter já um espaço ali, uma escola, entendeu? Então, é nesse sentido. Porque as dificuldades vão sempre existir, mas tem coisas que são mais pontuais e que são mais essenciais. Eu acho que a saúde, o acesso, o lazer, o esporte, né, com dignidade, a acessibilidade, o acesso. Porque quando chove, período de inverno, para chegar nos postos de luz é uma maior dificuldade. Então, igualdade, pelo menos igualdade social, para que essas dificuldades, as demais, continuem existindo, mas aquelas que são mais, que é uma necessidade de melhoria, que tenha com mais dignidade e acesso, né, para todas as pessoas que moram ali naquele quilômetro. Olha, a maior dificuldade que existe aqui na nossa comunidade é as pessoas não acreditar. No que a senhora é? Oi? No que a senhora é? Isso, muitas não acreditam, porque na época que eu fiz a minha obrigação de santo, muita gente me criticaram em lojas, me criticaram também nos hospitais que eu sempre ia, ou ia sempre para o hotel, que tive muita dificuldade sobre isso, porque as pessoas me olhavam de um jeito que diziam, nossa, o que será que está acontecendo com essa pessoa? Muitos não queriam entrar, no mesmo local que eu entrava, não queria entrar. Isso foi uma dificuldade muito grande para mim. Mas assim, a gente tem que se erguer, porque aqui é um dom de Deus que Deus nos dá. Então a gente não tem que ir pelos outros, a gente tem que ir por nós mesmos. Porque quando a gente está doente, não é as pessoas que vão nos ajudar, não. A gente tem que pensar direitinho, mas a dificuldade é muito grande. Sim, temos um grande desafio. A deslocação da comunidade até a sala de aula, a deslocação da comunidade até o posto de saúde, até Taquarana, tudo isso é um desafio que nós temos dentro da comunidade. E a gente precisa também melhorar nessa situação. Eu acredito que sejam os desafios da sobrevivência mesmo, né? Tanto para jovens quanto para as mulheres. Da questão principalmente da questão socioeconômica. Com relação ao racismo, eu acho que eu não posso falar assim que existe uma luta muito forte hoje, porque foi uma coisa que vem sendo trabalhada desde antes e muita coisa foi quebrada. E hoje eu acho que a gente está só colhendo frutos da luta, de batalhas, das batalhas com relação ao racismo. Então eu acho assim, do meu ponto de vista, de repente, se você for perguntar a outra pessoa aqui da comunidade, ou até o próprio Zé Duda mesmo, eles podem enxergar até outros desafios maiores, né? Mas o que eu posso dizer assim de cara é a questão do trabalho mesmo. Eu acho que trabalho e estudo também, principalmente da questão do nível superior, da graduação, também é um desafio. Por quê? Porque a gente percebe, eu mesmo consigo enxergar um desinteresse muito grande da juventude, né? De querer seguir à frente. Que vocês sabem que não é só até o 9º ano e não é só até o 3º ano do ensino médio, né? Se a gente quiser, a gente morre estudando, de tanto estudo que tem. Estudo disso, estudo daquilo. E daí eu vejo um pouco de desinteresse, né? Eu consigo enxergar, até mesmo, talvez não seja nem desinteresse, porque assim, quando a pessoa vai chegando aos 18 anos, ela já quer ter uma certa liberdade, né? Já quer conquistar as suas coisas. Aqui não se tem muito
não se tem muitas oportunidades de você trabalhar para conquistar aquilo que você quer. Então aí quando eu acredito que o jovem pensa assim, como é que eu vou conciliar trabalho e estudo, né? Porque só os fortes resistem mesmo essa questão de trabalhar e estudar. Aí eles optam pela questão do trabalho e a outros não têm interesse. Talvez esse seja um desafio da questão das mulheres. Eu acredito que seja também essa questão do desafio, do trabalho mesmo. Dificuldade, e então as dificuldades, os desafios do dia a dia, que é dos desafios da sobrevivência para todo mundo, né? Porque se você não se mexer, você viver parada ali, independente da sua identificação étnica, você não vai chegar muito longe, né? Então eu acredito que as dificuldades e os desafios são esses. Sim, temos sim preconceito. A gente vem lutando sempre para que isso não venha acontecer, mas ainda a gente não conseguimos combater. O preconceito que nós temos dentro desta comunidade é em relação ao nosso cabelo, em relação à nossa cor, que quando a gente sempre estamos por aí em outros eventos, a gente entende e enxerga que tem alguém sempre olhando um pouco meio estranho. E isso a gente precisa acabar. Dificuldades sobre a região quilombola é ter enfrentado muitas dificuldades sobre preconceitos, que muita gente não aceita, muita gente não gosta, ignora. É isso. Mas eu não ligo, porque é importante para mim. Assim, muitos não acreditam só numa crença só, que uns é dividido. Tem o candomblé, tem o crente, a religião do crente, e tem a católica. Mas o preconceito dos três é muito grande, só que na minha nação do candomblé, a gente não critica nenhuma religião, porque aqui nós temos um Deus só, e ele é vivo para todos nós. Não importa qual seja a sua religião. E sim, o que nós acreditamos na fé, que a gente tem que ter união com os outros. O maior preconceito do povo quilombola é o racismo. Uma coisa que a gente sofre é preconceito. O preconceito é algo estruturado na sociedade. Olha, Paulo Freire. É apresentado Paulo Freire na internet como um homem branco. Só para vocês terem ideia. E ele não era branco, ele era preto. Ele era um homem preto. Só que se apresentasse Paulo Freire branco, ninguém queria estudar os escritos dele, a literatura que ele deixou para a educação, para o desenvolvimento da educação. É uma das maiores referências no meio educacional. Então veja, o preconceito ele já começa por aí, entendeu? O povo preto quilombola é discriminado. Apesar de eu sou meio puxando para um pardo, mas por ser capoeirista eu sou discriminado. Eu vejo olhares que são menosprezíveis, entendeu? Que menospreza a pessoa. Eu já ouvi muita gente dizer assim, aquele menino ali não tem futuro, não. É desacreditado, entendeu? Ali não tem jeito, não. E aí eu fico vendo quanta pobreza existe da parte desse povo que não tem o discernimento e não conhece, não tem ideia do valor que tem a cultura quilombola e o que representa o negro no Brasil, porque a economia brasileira só é o que é hoje por conta do trabalho escravocrata, que o branco não tinha coragem de escavar as minas, não tinha coragem de cortar a cana, de derrubar o pau-brasil para exportar para fora. Então, quem fez isso? O negro, de colher o café, de moer a cana-de-açúcar a braço, fazendo uma força que não era, o engenho era moído na força brutal, né, braçal. Então, existe o preconceito, né? Infelizmente, por conta da pele, da raça e etnia. Então, é uma escravidão que é o sistema, entendeu? Tenta oprimir, tenta colocar na mente dessas pessoas que a gente que é quilombola aqui, ou então que representa, que faz algo com a cultura negra, não, trata como se fosse resto de feira. E não é assim. Como eu falei, o Brasil só é o que é por conta do trabalho escravocrata. A gente só come a comida que a gente come porque foi o negro que deixou essa culinária. Entendeu? O ferro, tudo que existe, o lidar com a lavoura, o lidar com o animal, né? O curar até determinadas doenças, que é o saber ancestral de algumas ervas,
entendeu? O saber natural da natureza, quem tem é o povo negro. E isso, o branco só trata dessa forma porque ele não conhece, e tem alguns que até conhecem, mas é por questão de pobreza mesmo, de espírito. Porque só maltrata uma pessoa quem é pobre de espírito, porque todos nós somos imagem e a semelhança de Deus. Todos nós vamos morrer, ou a terra vai comer, ou então o crematório vai queimar. Então ninguém é melhor que ninguém. Ah, se você tem algo mais do que eu, não significa nada, porque tudo passa, é questão de tempo. Então por que discriminar uma pessoa pela sua pele, pela sua etnia, pela sua raça? A cultura quilombola é mantida e preservada dentro da comunidade, justamente dentro da agricultura familiar, todos se juntando e ajudando um ao outro. Olha, temos vários programas que acontecem dentro da comunidade, né? Além da escola, porque a escola ela nos dá perspectiva de vida, nos dá conhecimento, mas a comunidade também tem as suas ações. Tem os terreiros, tem o terreiro de Candomblé, a gente tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que está sempre levando conhecimento, é uma organização. Né? Eu sempre estou falando para os usuários do projeto que eles podem, que eles vão conseguir, basta tão somente se dedicar. Entendeu? Então, sempre vai existir as dificuldades, mas a melhor forma de um povo ou de uma comunidade sobrepujar uma adversidade ou uma dificuldade é a união. E o Quilombo tem mostrado muito isso. Eu vejo muito isso na Associação do Quilombo Lunga, através da pessoa do Zé Duda, que é uma liderança lá. O meu maior sonho, que eu sempre sonhei, e um dia eu tenho certeza que junto com todas vocês nós vamos realizar, é ver vocês dominando e aplaudindo o que vocês viveram e o que vão viver daqui para frente. Que é dentro desta sala, com esses computadores aqui, vocês ter orgulho de dizer, eu vim da comunidade, eu sou do Quilombo Lunga. Esse para mim é o meu maior sonho e nós realizamos todas nós juntas. Eu gostaria que o preconceito contra o povo quilombola acabasse. É a igualdade social. Esse aí é um dos maiores sonhos que a gente, como quilombola, como representante do quilombo, é que eu vejo que o meu filho não venha passar pela mesma dificuldade que eu passei. Muita coisa já mudou, né? Muita coisa já mudou com o passar do tempo, mas precisa ser mudado, né? Por exemplo, eu falei em uma das perguntas sobre a questão do acesso, sobre a questão da saúde, né? Mas como para ter perspectiva de melhoria e de mudança é através do conhecimento mesmo e se organizando e reivindicando, né? Através da associação, através dessas instituições que tem no Quilombo, o povo se unindo tem como reivindicar para o poder público, né? Para que se crie projeto, né? Projeto de lei, seja na Câmara do Vereador ou até mesmo através de uma emenda parlamentar que existe verba para isso, para a gente mudar determinada realidade. Mas para isso é necessário, primeiro, eu falo o seguinte, se detectar o problema, então 50% dele já está resolvido, porque eu detectei. Se eu não... Os maiores sonhos para a Quilombo, para ter coisas boas, eventos, projetos, coisas boas, várias pessoas que têm preconceito, a parar com essas coisas e continuar junto com todos, que não tem para que ter preconceito, hoje em dia com nada. O recado que eu gostaria de deixar para vocês, mantenham a fé, sempre estejam dentro da sala de aula, façam as atividades, fale da comunidade, não tenham vergonha de ser vocês, seja sempre quilombola. Sim, principalmente para as crianças e os jovens do Quilombo. Nunca perca a esperança, sempre faça com que a chama do seu coração esteja acesa e sonhe. E o seu sonho deve ser tão grande que quando você contar para alguém, ela te dizer, não, esse cara é louco, você é louco.
Para essa pessoa que você contou, ela tem que entender como uma loucura. Você tem que, é mais ou menos assim, você tem que mirar na lua, porque se você errar, você vai ficar ainda, mesmo que você erre, você ainda vai ficar entre as estrelas. Então, nunca sonhe pequeno, independente de onde você esteja, do local onde você esteja. Sempre há esperança, quem tem esperança tem fé. E quem tem fé vence, entendeu? Independente da sua classe social, nunca deixe ninguém lhe diminuir, tenha inspiração, tenha fé, e aí você vai ter aspirações. E outra, viva hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E sempre um passo e depois vem o outro, depois vem o outro. É como uma escada, você vai subindo em degrau em degrau, em degrau em degrau. Quando chegar lá na frente você vai olhar assim e vai dizer, valeu a pena. Então acredite em você, acredite em Deus e acredite naquelas pessoas que estão lhe apoiando, que você vai conseguir sim, vai superar, você vai ser o que você quiser ser. Eu digo porque quando eu falava que eu ia ser, um dia ser um mestre de capoeira, está perto, ainda falta mais ou menos 8 anos, mas tem 26 anos, com 35 anos que a gente tem a formação, eu dizia, isso é loucura, isso é coisa da sua, isso é ilusão. E eu rodei esse Brasil inteiro, conheci muita gente, entendeu? Conquistei muitas coisas que as pessoas diziam que eu não ia conquistar, inclusive fiz muita amizade, porque para mim uma das coisas mais importantes que tem é amor no coração, é fé e amizade, é respeito, e isso eu conquistei muito através da capoeira. Então você pode conseguir, não desacredita, agora você tem que acreditar em você, né? Respeitar, ter isso consigo, essa filosofia com você, respeitar os mais velhos, respeite seus professores, né? Respeite aquelas pessoas que estão ali ao seu redor, que aí você é igual uma águia, o voo é só para cima. Né? E aqui já é uma guia dos meus mestres, dos meus caboclos que eu trabalho. Aqui já é as coisas, aqui é o santo onde eu posso rezar, onde eu posso me manter a minha fé cada dia mais. Que é aqui, ó. Por isso que muita gente não deveria criticar o que eu trabalhei agora, porque a gente acredita em Deus e acredita. Aqui não quer dizer que a gente vai acreditar numa imagem, a gente acredita na fé que Deus deixou. E aqui, cada um desses daqui já é o que eles já viveram na nossa vida. Eles já viveram como a gente vive hoje, e hoje eles não vivem. Então aqui é uma apresentação, que eles já foram vivos também. Aqui é o meu rosário, onde eu posso rezar, onde eu posso me comunicar com Deus. Se você vem doente, então aqui é onde eu posso curar você, com as forças de Deus, com a força dos meus enfísios, com a força da natureza. Chama para-raios, que é uma erva medicinal, que é de Xangô. Essa erva aqui é de Xangô, que aqui também pode ser curado. A gente não cura não só com a reza, mas também com as ervas. A gente pode curar rezando e com a erva mesmo ali. Aqui vai mostrar o que está tirando do seu corpo, tudo para fora. Dando tudo de ruim do seu corpo. Eu só tenho a agradecer a Deus, agradeço meus intrínsecos por hoje eu estar aqui viva, poder ajudar as pessoas que vêm aqui ao meu socorro, porque nem todo mundo sabe curar uma pessoa, nem todo mundo tem esse dom para poder ajudar, fazer um banho, porque através das ervas, uma erva dessa, a gente pode curar qualquer pessoa, tirar uma demanda, tirar um espírito ruim. Mas nem todo mundo sabe fazer isso. Então eu agradeço a Deus, eu agradeço meus irmãos de luz, agradeço o povo da Jurema Sagrada. E que as pessoas não critiquem, porque aqui é um dom que Deus nos dá para a gente poder ajudar aquelas pessoas que precisam. Então não critique, porque sabendo que um dia pode precisar. E eu estarei aqui também para ajudar. Viva a minha cultura! Esse povo é uma gente que canta, que trabalha e faz alegria. Uma gente de luta e que sofre, batalhando por tudo que quer. Nossa raça brasileira